Ótimo, pastor. Muito bem. Pastor, no livro lá do John Piper, ele começa o primeiro capítulo falando um pouco sobre como algumas pessoas, elas, em meio à pandemia, em meio a situações como essas que nós temos vivido, elas se prendem a probabilidades. Então, por exemplo, a gente ouve muito falar no dia a dia pessoas dizendo assim, a taxa de letalidade do coronavírus é apenas 3%, apenas 4%, na população mais jovem é de tanto, e assim, e elas usam isso como um lugar seguro, como sendo um fundamento para não ter medo, para não temer. Então, parece que a probabilidade, o percentual de morte, o percentual de contaminação, se a gente consegue reduzir esse percentual, então nós estaremos num lugar seguro. E aí o John Piper, ele nos ensina que, na verdade, ainda que seja 1%, ainda que seja 0,5%, estar firmados em probabilidade é muita insegurança. E aí ele conta um exemplo de vida dele, de um câncer que ele teve e tal, e que ele precisou, na verdade, não firmar-se nas probabilidades dele não morrer por causa do câncer, mas em algo superior. Ele precisava estar firmado ali, precisava estar num fundamento superior, que é a rocha. Nesse sentido, como é que o senhor acha que a gente pode lidar com esse tipo de informação, com esse tipo de sensação no dia a dia, sabe? De o tempo todo estar pensando em probabilidades. E qual outra situação que o senhor vê que a gente termina falhando nesse ponto aí? Enfim. Claro. Veja, Ian, tá me ouvindo bem? Sim. Veja, Ian, nessa hora eu me lembro do Salmo 20, verso 7, quando o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, ou nos gloriaremos no nome do Senhor. Vejam, só deixa eu contextualizar um pouco aqui. Esse é um período onde as guerras corpo a corpo era algo constante, certo? E a história conta que a introdução de cavalos e carros à guerra trazia uma probabilidade gigantesca de vitória para aqueles que possuíam cavalos, né? Exércitos que possuíam cavalos tinham uma vantagem gigantesca sobre homens a pé, né? Apenas com as armas de suas mãos, pois numa posição de altura e de destaque e com a velocidade de um cavalo você não tem como concorrer, né? E mesmo diante disso, o salmista diz: olha, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. Quem tem maior probabilidade de vencer uma guerra? Aqueles que têm cavalos ou aqueles que não têm cavalos? O salmista responde: são aqueles que têm o Senhor. Aqueles que têm o Senhor têm a maior probabilidade de alcançarem a vitória. Vejam, Deus se utilizou de carros e cavalos para dar vitória a muitos exércitos? Sim, com certeza. Mas a ideia é que a força, o poder, a capacidade não estão nessas coisas, né, que os olhos podem ver, que as mãos podem tocar. A grande realidade, Ian, é que a nossa necessidade de apegar-se a algo visível, palpável, racional, tem uma relação direta com o povo no deserto construindo um bezerro para si, para que pudesse olhar para ele, tocá-lo, adorá-lo e reverenciá-lo, sabe? É uma dura e triste realidade, mas é exatamente isso, né? Eu tenho dito, então, Ian, aos crentes da minha igreja, que a nossa esperança não pode estar em homens, né? A nossa esperança não está em uma vacina, não está nos números, não está nas probabilidades. Isso quer dizer que a gente despreza, Ian, totalmente essas coisas? Não, de forma alguma. O Senhor é o Senhor da ciência. O Senhor é o Senhor da medicina, é o Senhor da genética. Mas não são essas coisas de fato que devem nos trazer segurança, confiança, paz, né? Até porque, dentro dessa grande guerra de narrativas e política que nós temos, esses números são adulterados, né? Enfim, existe uma infinidade de coisas aí, né, que fazem com que a realidade seja um tanto mascarada. Então, a nossa confiança deve estar no Senhor mesmo. A gente deve olhar para esses números
e para esses fatos de modo muito lúcido, sabe, Ian? De modo muito racional, mas com os nossos pés firmados na rocha que é Cristo.